front-end do aplicativo é composto por alguns arquivos XML. Assim que o usuário entra no aplicativo, o arquivo responsável pela tela principal é o active_main.xml. Nessa tela, o usuário tem 4 opções de botões. Caso ele clique no botão cadastro, ele é redirecionado para o arquivo active_cadastro.xml. Nessa tela, ele tem 2 opções, se ele quer cadastrar uma nova pessoa ou um novo grupo. Caso ele clique no botão cadastrar grupo, ele é redirecionado para o arquivo active_cadastro_grupo.xml. Nessa tela, basta digitar o nome do novo grupo e clicar no botão cadastrar grupo. Caso ele clique no botão cadastrar pessoa, ele é redirecionado para o arquivo active_cadastro_pessoa_real.xml. Nessa tela, ele vai escolher qual grupo que esse novo integrante irá pertencer, digitar o nome do colhedor e clicar no botão cadastrar pessoa. Voltando para a tela principal, se ele clicar no botão colheita, ele é redirecionado para o arquivo active_colheita.xml. Nessa tela, ele vai escolher um grupo, digitar o nome de um determinado integrante e, em seguida, digitar a quantidade de sacos colhidos. Feito isso, clicar no botão OK. E, por último, na tela principal, existem 2 botões. O botão para finalizar, que exporta os dados, e o botão para exportar para PDF. Bom, meu nome é Murilo, eu fiquei responsável por fazer a parte da estruturação das activities e também de fazer a criação das classes aqui. Aqui na tela inicial a gente tem uma série de botões e esses botões aqui, como é possível ver aqui no arquivo da minha activity, tem funções que são definidas lá no arquivo XML no parâmetro de onClick. Aí basicamente aqui nessa função tem-se as funções que fazem essa transição de tela, que é por meio de uma intent, e no botão de cadastro você é direcionado para a tela de cadastro, onde você vai ter mais 2 botões. Você entrando para cadastrar um novo grupo vai te enviar para activity de cadastro de grupo. E aí nessa activity aqui você tem na tela do aplicativo, você tem ali uma caixa de texto escrito para você digitar o nome do grupo e um campo para você digitar e um botão para fazer esse cadastro, né? Aqui dentro do arquivo a gente tem a declaração do campo de texto, né, para a gente poder captar o texto, e aqui tem a função cadastra grupo que vai estar definido como um clique no botão, e aí quando você clica nela você cria um novo grupo. E ele também faz aqui uma movimentação para banco de dados. Aí essa parte do banco de dados ficou de responsabilidade do Frank, ele vai me explicar mais posteriormente. Agora voltando à tela de cadastro, tem-se também o botão direcionando para a activity de cadastro pessoa. Dentro dessa activity você tem um array list de pessoas, que é um parâmetro privado, e que também tem o seu respectivo getter. Você tem aqui a declaração de alguns atributos que vão ser necessários para fazer algumas operações aqui, como por exemplo utilizar o spinner, que vai fazer aquela tela que desce, mostrando todos os grupos aqui nessa tela aqui de cadastro pessoa. Aqui dentro do create é definido o ID do spinner e é criado também aqui um atributo para fazer a vinculação juntamente do banco de dados, né? Aqui dentro do array adapter, que a gente vai utilizar para fazer com que aquele array fique da maneira que o spinner vai conseguir identificar e distribuir. Aqui também no arquivo tem a função cadastra pessoa, que é o que vai ser o onClick, vai assumir a função de onClick no XML dessa tela aqui de cadastro pessoa, que vai pegar o nome da pessoa, vai colocar de acordo com o grupo que foi selecionado, e aí o grupo selecionado ele vem a partir do onItemSelected, e aí ele pega a posição dele, e aí ele passa aqui um parâmetro que é passado aqui dentro desse construtor. E aqui, relacionando-se com orientação a objetos, tem-se 2 classes, que é a classe grupo e classe pessoa, né? Então, dentro aqui da estruturação do aplicativo, toda pessoa e todo grupo, na verdade, são objetos. Da classe grupo, você tem aqui o construtor, você tem os atributos nome e o ID do grupo, e também tem aqui os getters e setters, certo? Aqui dentro de pessoa você tem um pouco mais de atributos, você tem o nome da pessoa, você tem um atributo do tipo grupo, você tem um ID e a quantidade de sacos que ela colheu. Essa quantidade de sacos ela vai ser importante
para fazer a colheita. Também tem a classe colheita, posteriormente o Franklin vai explicar um pouco melhor. E a partir dessa quantidade de sacos vai ocorrer operações e posteriormente existe a opção de exportar para um arquivo no qual o Excel consegue fazer a leitura. Aqui tem os getters e setters desses atributos aqui que são todos privados e aqui o construtor da pessoa, certo? Voltando aqui à activity principal, né, o menu principal, vamos para a tela de colheita. Aqui na tela de colheita você tem os array lists, né, de equipe e grupos que vão ser utilizados depois para colocar nos spinners, né, para ficar aquela tela de seleçãozinha. Aí aqui dentro da estruturação você tem os array adapters que vão fazer essa função de formatar o array para que ele funcione no spinner. Você também tem a função que vai ser selecionado como um clique no botão que vai fazer essa função de pegar o grupo, a pessoa, a quantidade de sacos e fazer essa criação. Meu nome é Franklin, eu fiquei responsável pela funcionalidade do banco de dados em SQLite e pela possibilidade de fazer uma exportação para o Excel das colheitas registradas e pela edição do vídeo. Bom, para eu poder apresentar o funcionamento do banco de dados e da lógica utilizada, eu vou cadastrar mais alguns grupos e algumas pessoas para poder demonstrar de maneira mais eficiente na hora de exportar para o Excel. Bom, já existe um grupo A cadastrado anteriormente. Vou cadastrar mais dois grupos, grupo B e grupo C. Depois de cadastrar esses dois grupos, eu vou cadastrar mais algumas pessoas. Foram cadastrados mais 4 pessoas além do que já estava antes, totalizando 5 funcionários. Na tela de cadastro de colheita, podemos selecionar o grupo em que queremos fazer o registro da colheita e, no lugar de selecionar a pessoa, ele automaticamente só apresenta as pessoas que pertencem àquele grupo. Por exemplo, no grupo B só tem a Isadora, só aparece a Isadora. No grupo C tem o Murilo e o Vitor. E no grupo A tem o Leandro e o Franklin. Eu vou fazer alguns registros de colheitas aleatórios e nesse meu tempo eu vou alterar a data do meu aparelho para que no banco de dados fique salvo em dias diferentes para que posteriormente eu possa demonstrar essa nova função. Bom, a criação do banco de dados é feita na classe conexão, que ela serve basicamente para criar as tabelas desse banco de dados. São basicamente 3 tabelas, uma para cada classe que possui seus atributos: classe pessoa, grupo e a classe colheita. Nos arquivos responsáveis pelo manuseio do banco de dados, existem algumas funções simples, grupo e a classe colheita. Como por exemplo, na função inserir grupo, ele recebe um grupo e basicamente ele vai inserir apenas o nome, já que o ID do grupo é incrementado automaticamente no momento que ele é inserido no banco de dados. Nesta outra função listar, ela basicamente retorna uma lista contendo todos os grupos já criados. E essa outra função retorna grupo por ID. Ela vai receber um ID de grupo e basicamente vai pesquisar nesse banco de dados e vai retornar apenas um grupo. Lembrando que todas as outras classes, tanto colheita como pessoa, também têm classes responsáveis por interagir com o banco de dados com funções semelhantes a estas. Bom, basicamente o funcionamento para ele exportar para o Excel, ele vai pedir para você selecionar uma data de início do período que você quer. Por exemplo, eu cadastrei pessoas que fez colheita no dia 13, dia 16 e dia 17. Vou selecionar o dia inicial como dia 13 e o dia de hoje, dia 17. Clicar em exportar arquivo Excel. Quando você clicar no botão exportar arquivo Excel, será criado um arquivo do CSV que poderá ser aberto no Excel. Como podemos ver, está separado pelo nome dos colhedores e com seu grupo, a data que foi feita a colheita e a quantidade de sacos que foi registrado naquele dia. Agora vamos experimentar pegando somente no dia 17 como dia inicial e dia 17 como dia final. Vamos clicar em exportar. Agora vamos verificar se ele realmente pegou o período somente do dia 17. Como podemos ver, há somente colheitas feitas no dia 17. Ele funcionou perfeitamente. Com isso, falta apenas apresentar o botão finalizar. Como o próprio nome diz, ele serve para finalizar o aplicativo.